Olá, pessoal! A nossa intenção neste vídeo é mostrar para vocês a importância de uma boa montagem do sistema de freio. Afinal, você sabe que uma montagem mal executada será sempre o início de um mau funcionamento, podendo provocar perdas irreparáveis. O responsável pela troca e manutenção do conjunto do freio torna-se também responsável por toda a segurança que o trabalho representa, devendo proceder com atenção e cuidados indispensáveis para garantir excelentes resultados. Demonstraremos a troca das lonas de um freio pneumático simplex, S-Came. Trata-se de um freio largamente aplicado em veículos comerciais pesados. Este sistema funciona por acionamento pneumático, pressionando duas sapatas articuladas contra a superfície interna do tambor de freio. Estamos aqui no Centro de Pesquisas e Desenvolvimento, onde, junto com o nosso mecânico Henrique, vamos revisar e aperfeiçoar algumas técnicas que vocês já conhecem. Vamos lá? Vamos lá. Lembre-se de ter sempre à mão todas as ferramentas necessárias e adequadas para esta operação, para ganhar tempo e facilitar o seu trabalho. Proceda então à desregulagem do freio para facilitar a retirada do tambor. Retire o tapa-pó. Com uma chave de fenda, retire as molas de retorno das sapatas. Após, retire o parafuso e a trava, para em seguida remover os pinos. Aí, as sapatas estarão soltas. A remoção das lonas desgastadas deve ser feita com uma ferramenta adequada, tendo o cuidado para não danificar as sapatas. Verifique o estado das buchas e do rolete do S. Proceda em seguida à limpeza dos componentes do conjunto de freio e avalie criteriosamente as condições das peças depois de limpas. Analise as condições do tambor de freio quanto ao seu desgaste, ranhuras e trincas térmicas. Sempre que o tambor apresentar desgaste, a exemplo deste, é necessário proceder à usinagem. Na usinagem é importante obedecer à dimensão máxima indicada pelo fabricante para o diâmetro interno que está gravada no tambor. Para um melhor desempenho no sistema de freio, recomenda-se que os tambores de um mesmo eixo tenham os diâmetros internos aproximadamente iguais. Lembramos que o aumento do diâmetro interno do tambor, por desgaste em uso ou por usinagem, diminui sua resistência mecânica e sua capacidade térmica, aumentando sua temperatura em uso. Se for necessário, use lonas com sobremedida para compensar o aumento do diâmetro do tambor. Para isto, faça a medição do diâmetro interno do tambor e, em função do resultado, escolha a correta espessura das lonas, de modo que haja concordância entre o diâmetro do tambor e a espessura das lonas. Recomendamos o uso do rebite de latão ou aço latonado, devido às suas propriedades mecânicas de resistência e dilatação. Caso você tenha dúvidas sobre a rebitagem, consulte o nosso manual técnico, onde você encontrará maiores informações de como deve proceder. Recomenda-se que a rebitagem se processe sempre do meio para as extremidades da lona. A rebitagem das lonas deve ser executada em rebitadeira que permita controlar a pressão exercida sobre o rebite. O uso de pressão em excesso pode provocar a quebra da lona, e o uso da pressão insuficiente pode provocar o arrancamento da lona da sapata. Verifique o correto assentamento entre a lona e sapata. As trocas de lonas devem ser executadas em todas as sapatas do eixo, mesmo que nele existam peças com o menor desgaste. Recomendamos usar sempre o mesmo material de fricção em todos os eixos do veículo, para não comprometer o desgaste das lonas e a própria estabilidade durante a frenagem do veículo.
Lubrifique os pinos, os roletes e as buchas, evitando a aplicação excessiva de graxa que pode contaminar as superfícies de serviço das lonas e do tambor. Inspecione o eixo do came quanto a folgas, forçando-o para cima e para baixo. Em caso de folga excessiva, substitua as buchas. Comece a montagem do freio posicionando as sapatas, encaixando os pinos de ancoragem, a trava e o parafuso de fixação da mesma. Prenda as molas de retorno das sapatas, externa e interna. Coloque em seguida o tapa-pó e, por fim, o tambor. Isto feito, acione o freio várias vezes para proceder à regulagem das lonas através do ajustador automático do freio. Caso se trate de um freio com um ajustador manual, proceder à regulagem do freio deixando a roda girar livremente, tomando-se cuidado para não deixar folgas excessivas ou insuficientes entre as lonas e o tambor. Um pré-assentamento das lonas se faz necessário para assegurar o bom funcionamento no sistema de freio. Para isso, recomendamos o uso moderado dos freios logo após a troca das lonas. Bom, pessoal, nesta parte do vídeo faremos a troca das lonas de um freio pneumático Simplex S-Cam. Trata-se de um freio de troca rápida, largamente aplicado em veículos comerciais pesados. Então, Hélio, ferramentas prontas? Então vamos lá. Proceda a desregulagem do freio para facilitar a retirada do tambor. Libere os fixadores dos roletes superior e inferior, removendo-os juntamente com seu respectivo rolete. Levante a sapata inferior para facilitar a retirada da mola de retorno das sapatas. Gire a sapata inferior contra o rolete da ancoragem para facilitar a remoção das molas de retenção e sapatas. A remoção das lonas desgastadas deve ser feita com ferramenta adequada, tendo cuidado para não danificar as sapatas. Avalie criteriosamente as condições das peças depois de limpas. E conforme já mencionamos, verifique as condições do tambor de freio quanto a seu desgaste, ranhuras e trincas térmicas. Se necessário, faça a usinagem, lembrando sempre os cuidados que citamos no caso anterior, tais como obedecer a dimensão máxima para o diâmetro interno, indicado pelo fabricante, e que os tambores de um mesmo eixo tenham aproximadamente os diâmetros internos iguais. O restante dos procedimentos são iguais aos que nós já vimos, mas vamos dar uma rápida olhada. E lembre-se, as trocas de lonas devem ser executadas em todas as sapatas do eixo, mesmo que nele existam peças com menor desgaste. No processo de montagem, posiciona-se a sapata superior no suporte. A seguir, coloca-se as molas de retenção juntamente com a sapata inferior, que então é levada ao suporte. Engate a mola de retorno e em seguida os roletes, bloqueando os fixadores dos roletes. E por fim, monte o tambor. Proceda à regulagem do freio, deixando a roda girar livremente, tomando-se o cuidado para não deixar folgas excessivas ou insuficientes entre a sapata e o tambor.
E não esqueça do pré-assentamento. Você é mecânico e, portanto, responsável pelo perfeito funcionamento do sistema de freio do veículo. Proceda com todos os cuidados para que o seu cliente fique satisfeito e volte a procurar os seus serviços. Usando pastilhas e lonas para freio Fras-le, você terá a garantia do melhor produto em materiais de fricção. Neste terceiro exemplo, executaremos a troca de pastilhas de um freio a disco pneumático dianteiro. Trata-se de um freio a disco aplicado em veículos comerciais pesados. Esse sistema funciona através de um circuito pneumático que pressiona as pastilhas contra o disco. Inicie a desmontagem removendo o grampo, a arruela, pressione o retentor das pastilhas e remova o pino. Remova a tampa do ajustador. Gire a haste do regulador automático no sentido anti-horário para desregular o freio e obter mais folga para a remoção das pastilhas. Remova as pastilhas. Então, avalie as condições em que se apresentam os discos dos freios. De seu estado depende o bom comportamento do material de fricção e a boa eficiência dos freios. Usine as superfícies do disco de freio sempre que apresentem riscos ou sulcos profundos. Esta máquina permite a usinagem de discos sem que seja necessária a remoção dos mesmos do veículo. Controle a espessura dos discos, considerando que cada modelo tem uma espessura mínima para uso, conforme indicação do fabricante. Antes de iniciar a montagem do freio, faça uma inspeção completa, verificando peças e borrachas danificadas, e observe o correto deslizamento do cavalete. Inicie então o procedimento de montagem. Recue os êmbolos, efetue a limpeza raspando os guias das pastilhas e depois coloque as pastilhas no cavalete. Coloque o retentor das pastilhas. Ajuste a folga girando o regulador, deixando uma folga de 0,7 a 1 milímetro entre o êmbolo e a pastilha. Por fim, coloque a tampa no ajustador. Então pressione o pedal do freio várias vezes. Para melhor posicionar as pastilhas no seu alojamento. Pronto! Agora só falta o pré-assentamento. Eu já ia me esquecendo. Observamos que o freio a disco para veículos pesados também é utilizado no eixo traseiro. Neste caso, o procedimento de troca das pastilhas é similar ao usado para a troca no eixo dianteiro. O nosso objetivo é mantê-lo atualizado e com conhecimentos para obter das pastilhas e lonas para freio o melhor desempenho. Estamos à sua disposição para atendê-lo e auxiliá-lo sempre que necessário. Contate-nos através de nossa equipe de assistência técnica espalhada por todo o país. Obrigado e conte conosco.